Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Miguel Arthur. Estou aqui junto com o Matheus Bastos Sou e a gente Matheus. vai gravar o nosso trabalho. Nós pegamos 4 questões do LeetCode, cada uma ficou com duas. Nós pegamos 2 questões, uma de nível médio e uma de nível difícil. E eu vou começar explicando para vocês essa questão de Time Based Key Value Store. E basicamente a questão pede para a gente criar uma estrutura de dados que armazena pares de chave, meio que pares de chave valor, com um carimbo de tempo, que é no caso o timestamp. E a principal tarefa é a função get, porque ela tem que retornar um valor mais recente, meio que para uma chave específica e que seja menor ou igual a um timestamp fornecido. E a solução mais eficiente para essa questão é usar um hash map, que ela vai armazenar as chaves e que cada chave ela vai apontar para uma lista de pares. No caso, o timestamp que está em chave ali, vírgula valor. Como o problema garante que os timestamps chegam em ordem crescente, a injeção da função set é simples. A gente vai adicionar um novo par ao final da lista correspondente. A busca do valor na função get é feita com busca binária, né? Que é o intuito da questão. Essa busca binária vai ocorrer sobre a lista de pares. E em vez de procurar um valor exato, a gente vai buscar, a gente vai tentar buscar o maior timestamp, né? No caso, o maior timestamp na lista e que seja menor ou igual ao timestamp de entrada. E isso reduz a complexidade da busca de O grande de N para O log de N. E aí, com isso, a gente torna mais eficiente a solução. E aí, como vocês podem ver, ela passou tudo certinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir. Passou tudo certinho aqui, como a gente desenvolveu. E agora vamos para outra questão, que é de nível difícil. A outra questão, eu selecionei a Split Array Lagrange Sum. Não sei se essa é a pronúncia correta, já peço desculpas, mas esse problema ele pede para a gente meio que dividir um array de números em K subarrays e minimizar a maior soma entre eles. E a solução ela não é óbvia, mas ela é baseada em técnica de busca binária sobre a resposta. E a resposta que a gente procura, no caso, é a menor soma máxima. Ela está no intervalo. O limite inferior é o maior número do array e o limite superior é a soma de todos os números do array. E a gente aplica essa busca binária nesse intervalo. Conforme a gente vai fazendo cada interação, a gente escolhe um valor mid como nossa candidata à maior soma. Em seguida, a gente usa uma função auxiliar para verificar se é possível dividir array em K subarrays, no caso. E aí ocorre onde a soma de cada um não excede o mid. E aí, se a divisão for possível, significa que o mid pode ser a resposta, ou talvez uma resposta ainda menor possa existir. A gente move esse limite superior da busca para o mid menos 1, e se a divisão não for possível, o mid é muito pequeno e precisamos de uma soma maior. Então a gente movemos o limite inferior para mid mais 1 e o processo continua até que o intervalo se feche. E o valor final que a gente encontrou tem que ser maior soma minimizada. Então a gente elaborou o código aqui, a gente encontrou tanto no caso 1, tanto no caso 2. Passou aqui a questão do LeetCode. E agora eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele explicar as questões dele. Começando pela questão de nível médio, a gente tem um personagem, a Coco. Ela precisa comer determinado número de bananas em um determinado período de tempo. O tempo ele é em horas, né? Então ele é identificado pela essa variável H. E o array, a pilha, na verdade, né? Esse array aqui, ele representa cada pilha. Cada pilha é como se fosse
a quantidade de bananas. Então, começando o código aqui, a gente tem a função calcular horas, que tem o vetor do tipo int, representando as pilhas, tem essa variável tamanho, e já dentro da restrição da questão, que ele disse que aqui nós trabalharemos com valores muito altos, então eu já usei aqui a variável velocidade do tipo long e long. A gente faz um loop, né? O objetivo aqui é que essa função ela receba três parâmetros e com o objetivo da gente indicar justamente quantas bananas essa personagem ela vai comer por hora. Então, esse loop for ele vai percorrer cada pilha e para cada pilha a gente calcula quantas horas esse personagem levaria para terminar de se alimentar, né? Então a gente começa aqui com esse trecho de código, né? Int igual a zero, o i é menor que o tamanho, ele vai incrementando. E aqui a gente fez uma lógica para também trabalhar com enodamento nessa questão. Mas de forma mais objetiva, indo aqui para a parte que nós usamos, que eu usei a busca binária na questão, né? Já nessa função aqui, min age speed, o objetivo é que a gente justamente retorne o valor menor da velocidade desse personagem. Então a gente define aqui os limites, né, desse array. A gente começa pela esquerda, na posição 1, e o valor da direita começa em zero, mas ele vai percorrer esse loop aqui, então, o do vetor, né? Porque esse valor direito aqui ele é justamente o valor da maior pilha. Então, de forma mais objetiva, pensando aqui um pouco na busca binária, a gente faz outro loop, né, que diz basicamente o seguinte: enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, nós continuamos a busca. E a gente calcula o meio desse intervalo, usando esquerda mais direita menos esquerda dividido por 2, para justamente evitar o estouro de números grandes. E a gente chama a função calcular horas, que é justamente para identificar quantas horas seriam necessárias com essa velocidade. Se a personagem consegue terminar com as horas necessárias menor ou igual a 1, significa que essa velocidade ela é aceitável e funciona. A gente guarda esse resultado e as velocidades menores a gente vai ajustando direita igual a meio menos 1. E aqui a gente retorna o resultado. De forma objetiva, para essa questão, a gente usou a busca binária para essa ocasião, justamente para conseguir otimizar não só a complexidade do algoritmo, né, mas a gente usou aqui uma sequência ordenada de velocidades válidas que permite a gente encontrar a forma mais eficiente sem testar aí todas as possibilidades. Na segunda questão, a gente também, nós também utilizamos a busca binária, né? Então, de forma geral, a gente usa essa função comparar. Primeiro a gente faz uma ordenação, né? Com o quisorte. A gente fez uma ordenação do vetor em ordem crescente. E aí ele vai comparar dois inteiros e retorna a diferença, garantindo aí a ordenação correta. Na função contar pares, a gente começa a função vendo quantos pares tem distância menor ou igual a dist. A gente usa duas variáveis, né, a total, que acumula a quantidade de pares válidos, e j, esse j aqui que será o segundo ponteiro da varredura, né? No laço for, a gente percorre cada elemento como o primeiro número do par. O while a gente avança
o j enquanto a diferença do vetor j e o vetor i for menor ou igual à distância dist. É a variável aí. Depois a gente soma, para depois a gente encontrar o total de pares válidos. Partindo aqui de forma objetiva para a função principal, essa aqui, a smallest distance pair, a gente ordena o array. Isso aqui a gente fez para justamente facilitar calcular a diferença entre os elementos. E mais uma vez, igual nós fizemos aqui nessa primeira questão, a gente usou o algoritmo de busca binária, limitando aqui o tamanho dele, né? Então, menor ou igual a zero, porque é a menor distância possível. E o maior é a diferença entre o maior e o menor, que é a maior distância possível. Esse loop aqui, ele diz basicamente o seguinte: enquanto o menor for menor que maior, a gente calcula o ponto médio, o ponto do meio. Ele é o que vai representar para a gente aí a distância mais viável, a distância mais eficiente, né? Chamamos a função, na verdade, essa variável aqui, né, contar pares, a função contar pares, para verificar quantos pares tem distância menor ou igual ao meio. Se a quantidade de pares for maior ou igual ao k, significa que a késima distância está em meio ou menor. Então, a gente ajusta maior igual ao meio. Se não, aumentamos menor igual a meio mais 1. No final, o menor será exatamente a késima menor distância entre pares que retornamos como resultado. Então, mais uma vez, a gente usou o algoritmo de busca binária para poder otimizar, né, o problema-chave dessa questão. Com isso, nós finalizamos aqui a explicação das nossas questões sobre busca binária.